Olá, eu sou Osíris Marins e está começando o Plenário Digital, um projeto do Grupo Bandeirantes de Comunicação do Rio Grande do Sul, que antecipa a cobertura das eleições 2012 através das redes sociais. Estamos ouvindo aqui os pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, suas propostas, seus planos, suas metas. Trechos dessas entrevistas vão ser reproduzidos nos telejornais da Band TV e nos programas das rádios Band AM 640 e Band News FM 99.3. A ordem das entrevistas foi definida com os partidos políticos em reunião na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o pré-candidato do PSDB, Nelson Marquesan Júnior, 40 anos, advogados, 2 mandatos, um de deputado estadual e outro de federal. Já concorreu à prefeitura na última eleição. Por que uma nova candidatura? Por que ser prefeito de Porto Alegre, deputado? Prazer estar aqui contigo, Osíris. Prazer estar na Band aqui, porque nós do PSDB entendemos que existe uma espécie de modelo de gestão, um acúmulo de experiências de gestão no governo federal, né, no que talvez seja o mais simbólico para nós, que foi o Fernando Henrique. Outros estados e o estado do Rio Grande do Sul também, experiências bem-sucedidas no que se refere a atender o interesse público e em muitas prefeituras do Brasil também com experiências que são referência. Hoje o governo federal utiliza quase que a totalidade das suas promessas, expectativas e tentativas de gestão do governo federal, métodos, programas, estruturas de Estado que foram utilizados e lançados pelo PSDB, isso há mais de uma década atrás, há quase 2 décadas. Nos estados também, os estados mais modernos hoje, administrados por outros partidos, copiam as gestões estaduais do PSDB. E as gestões municipais, muitas das bem-sucedidas, e aí é uma variedade enorme de opções que tem no Brasil, de experiências, também seguem o rumo do PSDB. E eu acredito que eu tenho perfil para estar no Executivo. Parece-me que o poder público como um todo precisa se tornar público, precisa se combater efetivamente as negociatas, negociações e se dar um choque de eficiência, um choque de gestão. E a grande ferramenta para tudo isso, do meu ponto de vista, é a transparência. E essa tem sido uma das minhas bandeiras, nos meus mandatos agora de deputado federal e no anterior de deputado estadual, no sentido de dar ao setor público, de dar à sociedade a ferramenta da transparência, para que ela possa efetivamente, primeiro, saber o que acontece com o seu recurso, segundo, acabar com privilégios que existem no setor público, e muitos privilégios em todo o setor público, e terceiro, combater aquilo que corrói, que corrompe a máquina, que é a corrupção, os esquemas, as trocas de favores, e implantar pela transparência, pela pressão da sociedade, a competência na gestão pública. Porque hoje o setor público tem o compromisso de ter uma boa imagem, mas não efetivamente de apresentar um bom serviço. Há muito dinheiro no setor público e há uma péssima qualidade dos serviços prestados. E eu acho que Porto Alegre, a cidade que eu nasci, a cidade que meu filho nasceu, a cidade onde toda a minha família, meus amigos, onde eu me formei, onde eu estudei, eu acho que ela pode muito mais do que ela está oferecendo hoje para os seus cidadãos. Você está ligado no Plenário Digital e ele só funciona com a sua participação através das redes sociais. Vamos à primeira pergunta de internauta, que foi enviada pelo Anderson Jorge Miller. Na última eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, o senhor usou a saúde como sua principal bandeira. Ela continua sendo? Você tem ideias novas, já que naquele ano o eleitor acabou não elegendo a sua candidatura? Olha, a gente tem muitas ideias para muitas áreas, eu disse. Como na última eleição nossa candidatura foi de último momento, com pouquíssimo espaço de TV, com curto espaço para fazer campanha, a gente optou por escolher o problema mais grave e que atinge mais diretamente o ser humano, que é a questão da saúde. Nós abordamos também segurança, educação, infraestrutura, enfim, transporte público dentro de infraestrutura, mas o nosso foco foi a saúde, porque existem algumas áreas que Porto Alegre, com poucos atos de gestão, com poucas ações, ela conseguiria dar um salto no fornecimento de qualidade de serviço gigantesco. E do meu ponto de vista, as 2 principais áreas são saúde e segurança. Saúde porque hoje, por incrível que pareça, nós estamos ainda na era de um século para trás. Hoje, as consultas,
o controle de medicamentos, tudo isso é feito ainda no papel, né, com telefonemas e etc. Então, nós temos pessoas que passam de postos em postos e vou dar um exemplo básico. Hoje, o cidadão que chega na Secretaria da Fazenda do município para ver quanto que ele deve, tem todo o seu histórico de dívida do IPTU, quanto é que ele pagou. O cidadão que é empreendedor em Porto Alegre e que chega na Secretaria da Fazenda tem todo o histórico da sua empresa, de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Quais foram os seus sócios, se ele está casado, se ele está solteiro, seu endereço pessoal, o endereço da sua empresa, alterações societárias. Mas se ele chegar no posto de saúde, o posto de saúde mais competente da cidade organizado, vai ter uma caixinha de sapato ou vai ter quadradinhos na parede onde vai estar um envelope com o nome desse cidadão. Ou seja, a mesma eficiência, a mesma competência, a mesma tecnologia usada para cobrar do cidadão, para tirar do bolso do cidadão altíssimos impostos, não é utilizada para devolver uma garantia mínima, que é a saúde pública. Então, com pequenas ações de gestão, a saúde pública em Porto Alegre poderia evoluir muito, assim como a segurança pública. Na última eleição, todos os candidatos diziam que segurança pública não é compromisso da prefeitura. E eu dizia sim, não há nenhuma cidade do mundo que tenha evoluído em segurança pública se o prefeito não tomou para si essa postura, no mínimo política, de dizer eu sou responsável pela segurança dos cidadãos da minha cidade. E hoje isso começa a mudar. Com 4 anos de atraso, alguns candidatos à prefeitura começam a dizer que sim, o prefeito tem que se interessar por segurança pública. Então nós temos sim muitas ideias e muitas sugestões para várias áreas, mas nós queremos mostrar que se a gente mudar o perfil de gestão, se a gente mudar o perfil da política antiga e conseguir implantar pequenas técnicas de transparência e de resultados, a gente muda em muitas áreas essenciais, principalmente e rapidamente em segurança e saúde. Já que o senhor falou em segurança, aqui na capital foi criada já há algum tempo a Secretaria de Segurança e Cidadania. O que o senhor alteraria nessa secretaria? Olha, a nomenclatura que a gente vai dar, o espaço político que a gente vai dar, qual é o partido que vai ocupar, quantos cargos vão ter, no aspecto de segurança, isso não interferia muito. O que interfere na segurança é o prefeito dizer: eu sou responsável pela segurança dos habitantes de Porto Alegre, primeiro. Segundo, ter a ideia de que é possível transformar Porto Alegre, veja bem, na capital mais segura do Brasil, porque nós temos metade das nossas fronteiras territoriais de Porto Alegre abarcadas pelo Guaíba, ou seja, o Guaíba já é um escudo. Como é que a gente atravessa o Guaíba? Por uma ponte. Quantas alternativas de entrada e saída nós temos em Porto Alegre? 5 ou 6. Com inteligência, a Prefeitura, em parceria com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com a Polícia Municipal, mas com inteligência, com tecnologia e com postura política e vontade, o prefeito pode dizer que Porto Alegre está monitorada nas suas entradas e saídas. E ele pode saber, enfim, quais são os horários que os carros roubados saem, quais são os carros roubados, quem são os assaltantes, com monitoramento de pardais, por exemplo, que hoje só multam. E a gente poderia regular os pardais para, além de multarem, e alguns até para não multarem, mas para que eles pudessem captar as placas, como eles já fazem hoje, enviar para o banco de dados e isso se transformar em inteligência de combate ao crime organizado e ao crime não organizado em Porto Alegre, porque hoje o que é desorganizado é o combate ao crime. O senhor modificaria as funções ou a atuação da Empresa Pública de Transporte e Circulação, dos ASEUzinhos, ou mesmo da Guarda Municipal? Olha, a Guarda Municipal hoje ela cumpre um papel bastante singelo, né, de proteção do patrimônio, etc. Nós não podemos querer que a capital, que uma cidade, tenha uma estrutura de segurança pública. Nós podemos e devemos exigir que a capital tenha inteligência sobre o que acontece no seu município, em questão de segurança pública. E hoje nós não temos. Então, isso para falar da segurança pública. É viável, sim, a Prefeitura combater a violência e atingir grandes resultados se ela se interessar e tiver inteligência, tecnologia. E do aspecto do transporte público, que tu disseste aqui,
nós temos que evoluir muito em vários aspectos. Porto Alegre precisa de projetos de médio e de longo prazo. Nenhum prefeito conseguirá resolver problemas em breve espaço de tempo, porque Porto Alegre avançou muito no número de veículos e, vamos dizer assim, regrediu, porque quando a gente não avança, a gente regride no mundo atual. E Porto Alegre regrediu no aspecto de infraestrutura e no aspecto de projetos de que a gente possa fazer. Hoje se pensa ali do túnel da Conceição, passar por cima da rodoviária e sair direto a Castelo Branco. Há 4 anos a gente falava que o projeto inicial era esse, e em 4 anos nada evoluiu nisso, sequer um orçamento de valores nisso. Então Porto Alegre carece não só de obras, Porto Alegre carece de projetos de infraestrutura, no caso, para deslocamento de veículos e, evidentemente, transporte de massa. O metrô já foi prometido há 4, há 8, há 12 anos, vive-se de promessa, e não se achou uma alternativa para se construir um transporte necessário de massa, que é o metrô. O senhor acha que o metrô resolve a situação de Porto Alegre? Claro que não. O metrô ele é uma ferramenta muito importante em a gente se adequar a outros modais, a outras formas de transporte. O próprio táxi auxilia de alguma forma, o próprio transporte hoje através de ônibus tem muito que evoluir em questão de tecnologia, de controle. Por que eu vou pegar um ônibus hoje? Eu não vou falar na qualidade do ônibus, mas se ele não passa no horário, se eu não sei a linha que passa, se eu não sei o horário que passa a linha, se eu não tenho iluminação na minha parada de ônibus, se eu não tenho um banco, se eu não tenho proteção para chuva, por que eu vou de ônibus? Isso sem falar do ônibus em si. Então, nós temos, o metrô é uma das ferramentas, promessas que nunca acontecem, é uma das ferramentas que nós temos que utilizar para o transporte público, mas existem muitas outras para dar qualidade e incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público. As nossas lotações, por exemplo, elas são mais caras, mas o banco do ônibus é mais confortável do que o banco de uma lotação. Então, nós temos muitas ferramentas ainda, muito que evoluindo que já temos, e buscar, evidentemente, outras alternativas inevitáveis, como o metrô. Vamos continuar nessa pauta. Tem a pergunta do internauta, que é o Rodolfo Soares. Ele diz: as avenidas e ruas da capital estão lotadas de carros e ônibus. O transporte público é deficiente. O que fazer para acabar com esse caos? O primeiro é incentivar efetivamente a utilização do transporte público como um todo, desde lotações, táxis e até o que nós temos hoje de mais volumoso em número de transporte de pessoas, que é a questão dos ônibus. Então, um controle barato e simplificado do cumprimento dos horários. Hoje nós temos já o chamado TRI, que quando eu era diretor do Banrisul, nós elaboramos o projeto, financiamos o projeto para a capital. Hoje se pode ter o controle, se a prefeitura quiser, ou de quais são os horários que faltam ônibus, quais são as linhas que faltam ônibus, estão deficitárias, infraestrutura de ônibus, qual é o horário, quais são as paradas, onde é que se pega mais ônibus, onde é que as pessoas descem mais dos ônibus, qual é a linha que precisa ampliar, melhorar, botar uma outra rua de acesso. Existem todas as ferramentas, falta-se vontade. Isso é uma pequena, mas considerável evolução para dizer, pega o ônibus, eu morava no Menino Deus, e eu ia, através do 77 ou do 49, para o Rosário. Pegava ali na Getúlio Vargas o ônibus para concluir o meu 2º grau no Colégio Rosário. E a infraestrutura é a mesma, a parada é a mesma, é o mesmo poste com uma placa, o ônibus é o mesmo, a falta de controle de horários é o mesmo. E isso eu não vou nem falar, mas já faz mais de 20 anos e nada evoluiu nesse sentido. Seria o caso de ampliar as linhas da Carris ou dotar ela de uma estrutura maior? A Carris ela é um espelho de gestão, para poder a prefeitura, pode ser utilizada como uma grande ferramenta de dizer que a qualidade das outras empresas que prestam serviços de transporte está boa ou ruim, que o custo colocado do pneu para as empresas para levar o valor da passagem, ele é adequado ou não, que o consumo de combustível colocado na planilha de custos é adequado ou não. Então a Carris ela deve servir como um modelo de transporte e como um espelho para tu poderes dizer se as outras empresas estão atendendo bem ou não. Eu não digo ampliar a Carris, eu digo em aperfeiçoar o serviço da Carris e colocar ele como um exemplo de redução de custos, de qualidade nos serviços,
de cumprimento de horários, enfim. E aí a Prefeitura exigir, no mínimo, aquilo para as empresas privadas. O senhor referiu no início do plenário digital as experiências do Partido Tucano em governos federal, estaduais e mesmo municipais. Que experiências, que projetos o senhor traria de São Paulo ou Minas Gerais que pudessem ser aplicados na capital? Olha, a primeira questão, o primeiro grande fator que caracteriza o PSDB é valorizar o dinheiro público. E a partir disso, a partir dos recursos públicos, do dinheiro que o cidadão contribui para a gestão municipal, para o setor público, dar transparência a isso e dar eficiência e eficácia nos resultados. Então essa é a primeira marca em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. E repito, todas as gestões ou todas as partes de gestões que tiveram sucesso em nível federal, agora, em nível estadual, em níveis estadual e municipal, seguiram esta linha básica, né? Dar importância, dar prioridade para o dinheiro público. Isso é o primeiro passo para que sobre recursos para investir mais em infraestrutura, em saúde, em segurança, em educação. Então essa será também a nossa prioridade, seguiremos esta linha da questão do ajuste, de dizer, olha, este serviço vale tanto, nós vamos pagar tanto. Eu vou dar um exemplo no meu gabinete como deputado. É possível ver o valor da caneta que eu consumo. Eu uso tantas canetas por mês e custa tanto para o setor público aquela caneta. Por que o cidadão não pode ver isso na prefeitura? Quanto custa cada despesa da prefeitura? Então eu diria que a linha que nós vamos seguir é de valorizar o dinheiro público e de fazer com que o cidadão saiba aonde é aplicado cada centavo do recurso público. Nós estamos na era digital, no século XXI. Se o prefeito quiser, ele faz isso. Se o setor público não quiser, ele não vai ser público. Porto Alegre, nos últimos 30 anos, perdeu suas principais empresas, seja por questão fiscal, seja por questão estratégica, se concentraram na região metropolitana. Qual é a política do PSDB de atração de investimentos para uma capital como Porto Alegre? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma questão nacional de desindustrialização geral do Brasil. O setor de máquinas e equipamentos, por exemplo, nós vamos demorar 10, 15 anos para recuperar. Segundo, o Rio Grande do Sul vem perdendo espaço com relação a todos os outros estados do Brasil. Isso é notório, as empresas não têm saído só de Porto Alegre, as empresas têm saído do Brasil e do Rio Grande do Sul. Isso é uma característica triste dos últimos anos que tem acontecido aqui. E Porto Alegre, efetivamente, precisa melhorar na sua estrutura de convivência, né? Porto Alegre, primeiro, a questão tributária. Nós precisamos ter competitividade e isso só organizando as despesas e as receitas. Segundo, um ambiente propício de segurança, porque empresas querem trazer os seus colaboradores, os seus administradores, para ambientes com segurança. E Porto Alegre hoje não é uma capital segura. Terceiro, infraestrutura, questão de movimentação, de mobilidade urbana. Porto Alegre também não é um dos locais mais adequados, especialmente se a gente fizer aqui com a região metropolitana um comparativo com cidades muito próximas, né? Muito próximas e que tem uma facilidade bem maior do transporte interno e deslocamento até para porto, para rodoviária, para aeroporto, enfim, né? E a questão também de qualidade em saúde e educação. As empresas querem trazer os seus colaboradores, os seus gestores, o dono da empresa, aonde possa ter um mínimo de saúde pública, de qualidade de saúde pública e educação para os seus colaboradores, para que eles possam aprimorar seus filhos e a empresa continuar evoluindo. Nessa linha, o PSDB tem um projeto para o Distrito Industrial da Restinga? Olha, nós não temos um projeto específico para o Distrito Industrial. Nós temos um projeto de Porto Alegre como um todo, onde o Distrito Industrial está inserido, como tem outras grandes alternativas também, que é a questão dos nossos chips aqui, onde o atual ministro da Educação falou que foram colocados dezenas de milhões de reais e que evaporaram. CEITEC. A Prefeitura abriu mão de participar do CEITEC. A Prefeitura se desvencilhou do CEITEC, né? Cedeu o espaço, os investidores vieram, o governo federal colocou recursos que foram desviados e a prefeitura saiu do conselho de administração. Ou seja, o que poderia ser uma grande alternativa de atrair outras empresas para toda Porto Alegre, inclusive para a área industrial, se tornou hoje um elefante branco.
Vamos para mais uma participação do internauta, em seguida você vai ver na tela aí, acompanha o Plenário Digital, que é o espaço das redes sociais e antecede a cobertura de eleições, né? É um comentário enviado pelo internauta. Eu moro na Cidade Baixa e estou insatisfeito com o trabalho da Brigada Militar e SMIC, que é a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, que acabaram com a vida noturna do bairro, fechando bares e fazendo blitz para diminuir a violência. Qual é a sua opinião? A pergunta foi enviada pelo Fábio Brito, é um assunto polêmico, né? Que mescla a violência e a segurança com a questão da vida noturna ali, né? Olha, a Cidade Baixa tem uma característica de ser um local de boemia, aliás, que eu frequentei e frequento bastante. Eu acho que Porto Alegre, como qualquer cidade bem planejada, ela tem que ter nos seus bairros posto de gasolina, supermercado, farmácia, se possível shopping, enfim, para que as pessoas se desloquem menos entre os bairros e, evidentemente, facilite a sua vida e a vida do transporte público, do deslocamento. E também, vida noturna é o ideal que cada bairro ofereça, ou pelo menos em diversos lugares de Porto Alegre, se ofereça alternativas de vida noturna. Então, a Cidade Baixa é uma opção e deve, do meu ponto de vista, continuar, a gente deve buscar incentivando isso. É claro que nós temos vários direitos, várias garantias que têm que ser preservadas também. E a segurança de quem mora ali, de quem passa por ali, de todos os cidadãos, deve ser preservada. Então, não é eliminando as blitz, eliminando a presença da Brigada Militar, que nós vamos efetivamente estimular um local para fazer diversão, para fazer, enfim, vida noturna saudável. Acho que existem outras formas, como incentivos fiscais, como dar mais segurança, dar mais infraestrutura, colocar mais a presença, inclusive, da Brigada Militar em negociação com o governo do Estado. Eu acho que isso favorece a diversão saudável. Não acredito que isso possa prejudicar. O senhor falou em incentivo fiscal. Política fiscal, ISS, IPTU, como pensa isso? Olha, em primeiro lugar, de que a gente possa tentar facilitar a relação da Prefeitura com as empresas, né? Tentar desburocratizar, tentar deixar as questões mais transparentes, inclusive com a Secretaria do Meio Ambiente, em relação com a Brigada Militar para a liberação da fiscalização contra incêndio e tentar facilitar a burocracia para a gente abrir e fazer funcionar uma empresa em Porto Alegre, no Estado e no Brasil. Isso não é um problema somente de Porto Alegre. E buscar também, evidentemente, essas alternativas fiscais que só são viáveis, só é viável o incentivo fiscal quando a gente consegue organizar as contas e efetivamente poder dizer com clareza, né, o que a gente vai poder oferecer. O Estado do Rio Grande do Sul hoje, Porto Alegre, não oferece grandes incentivos fiscais porque tem um volume gigante descontrolado de despesas públicas para pagar. Tanto é que todo ano o Estado, por exemplo, ultrapassa o recurso que tem em despesa. Então, Porto Alegre, se ela se ajustar financeiramente, diminuir, quem sabe, alguns espaços políticos dentro da prefeitura, diminuir algumas despesas, renegociar alguns contratos, né? Tornar mais transparente essa relação com os prestadores de serviços, ela vai conseguir abreviar, diminuir as suas despesas, fazer mais investimentos e conseguir oferecer incentivos fiscais para áreas estratégicas, efetivamente, né? Que é a questão da tecnologia de informação, a área da saúde, a área de eventos, né? Fazer este mapeamento de quais são as alternativas que Porto Alegre pode evoluir, não para que 1, 2 anos tenha uma modificação, mas para que as pessoas possam se planejar, para que há 2, 4, 6, 8, uma década, 2 décadas, de qual é o potencial de Porto Alegre. O prefeito que assumir, o candidato vencedor no próximo ano, terá consigo um verdadeiro canteiro de obras e a gestão dessas obras com vistas à Copa de 2014. Qual será a sua prioridade nessa linha de Copa? Olha, a Copa do Mundo ela vai deixar uma grande conta para o Brasil, né? Vão aparecer 2 oportunidades que parecem, né? A primeira é trazer turistas e esta é a grande oportunidade que nós vamos perder. Porque os turistas vão vir aqui e vão embora. Qual é o programa que tem para dizer que Porto Alegre é um local para se investir? Qual é o programa que tem para trazer empresas de todo o estado para Porto Alegre durante a Copa, para dizer, olha, Santa Rosa tem um metal mecânico aqui. Vocês, né? E fazer um turismo durante a Copa, um turismo de negócios também. E aproveitar realmente este evento. Não apenas pela movimentação que ele vai trazer e pelo espaço de vida mundial, espaço de mídia no mundo. Evidentemente que isso é importante, mas isso é o que acontece em todos os lugares, é o mínimo.
Isso é natural, isso não depende da competência do prefeito. A competência do prefeito está em fechar negócios com as pessoas que vieram aqui, junto aos empreendedores de Porto Alegre. É fazer com que a Copa gere negócios além da Copa, gere alternativas além da Copa e que os investimentos públicos que não foram feitos antes, não sei por quê, porque é o mesmo recurso do Tesouro. Por que agora a União acha que tem que construir, fazer determinados investimentos em infraestrutura em Porto Alegre? Antes Porto Alegre não era prioridade, é só com a Copa que vai ser prioridade e deixaram para fazer de última hora. E com uma lei alterada, a lei de licitações, então nós vamos pagar muito caro para investimentos que, do meu entender, a gente tem que priorizá-los, direcioná-los para que eles sejam úteis depois da Copa. E buscar efetivamente a participação do governo federal e da iniciativa privada nesses investimentos. Então a prioridade será efetivamente tornar esses investimentos úteis. Tecnologia na área de segurança utilizada para a Copa. Vamos utilizar uma tecnologia que possa ficar aqui em Porto Alegre depois, que possa ser útil. Na área da saúde, investimentos em saúde, investimentos que sejam úteis pós-Copa para o nosso cidadão de Porto Alegre. E assim também nisso que tu chama de canteiro de obras, que a gente ainda precisa ver efetivamente um canteiro de obras acontecendo. Não porque acontece a Copa, mas porque Porto Alegre precisa de muita infraestrutura. Vamos falar do tema polêmico, já falamos da Cidade Baixa. Porto Alegre vem se transformando na capital do protesto. Protesto pela Cidade Baixa, protesto pelo Cais do Porto, protesto também pela Orla do Guaíba. Tem um projeto sendo implementado ali. O que o senhor pensa para a Orla do Guaíba? De que forma ela deve ser ocupada? Nós estamos há décadas falando da Orla do Guaíba e efetivamente a gente percebe que em muitos momentos as questões partidárias, ideológicas e eleitorais, como um exemplo na Orla do Guaíba, a questão da Orla do Guaíba, do Cais, elas falaram mais alto do que o interesse público, do que o interesse do porto-alegrense. Agora, por exemplo, o governo do Estado tranca vários procedimentos do governo do Estado para não facilitar a vida do atual prefeito, simplesmente porque o PT, que está no governo do Estado, tem um candidato em Porto Alegre que é adversário do PDT, que atualmente administra. Então, nós temos uma riqueza que não é aproveitada. Nós falamos ali do pôr do sol do Guaíba, que é lindo e maravilhoso. Mas qual a condição de segurança, de infraestrutura, de balneabilidade, enfim, de ambiente para as pessoas efetivamente assistirem o pôr do sol? Elas têm que ficar dentro do seu apartamento, apartamentos caríssimos, e pela janela ver o pôr do sol, porque elas não têm infraestrutura adequada para poder desfrutar, né, pela nossa orla o pôr do sol, nem o porto. E o projeto do atual prefeito Fortunati, eu acho que é um grande avanço, né? O Demar Totiquer, que está comandando isso, deu grandes passos no sentido de viabilizar esse projeto. Se eventualmente tiver que fazer alterações, diminuir algum custo, mudar, eu acho que o interesse tem que ser de resolver um problema que nós temos hoje, que é uma área inacessível, uma área que cheira mal, e trazer isso para o cidadão. Dizer, isso aqui é meu, isso aqui é de Porto Alegre. Porque se nós formos falar com outras cidades, realmente o pôr do sol, eu corria muito quando morava no Meu Deus, ali pela orla, mas era perigoso, era mal cheiroso, não tem infraestrutura, não tem onde beber uma água, né? Não há uma presença do setor público para tornar aquela vida do cidadão ali, para desfrutar daquilo, uma coisa agradável. E isso efetivamente é um passo que Porto Alegre também pode dar com uma certa, eu não diria facilidade, mas com uma certa agilidade superior à que nós temos agora. O senhor vai seguir o projeto que está sendo implementado? A gente não vai, com certeza, destruir tudo que está sendo feito. A gente vai pegar o projeto e tentar, de alguma forma, melhorá-lo. Ele é uma ótima alternativa. Se talvez um passo atrás nós pudéssemos fazer um concurso público e depois desse concurso público buscar outras alternativas para ficar mais evidente que esse projeto é melhor, acho que sempre que a gente trabalhar com transparência, com opções no setor público, a gente tem uma grande vantagem. Mas eu não vou de maneira nenhuma dizer que tudo que está feito está errado, porque eu acho que foi um grande avanço, a Prefeitura nesse aspecto está de parabéns e o Governo do Estado
infelizmente, merecia um cartão vermelho para melhorar a sua atuação em favor do interesse público e não do seu partido. Deputado federal Nelson Marquesan Júnior, 40 anos, deputado aí em primeiro mandato federal, teve um mandato estadual anterior, agora pré-candidato do PSDB. Obrigado pela presença no nosso plenário digital. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com seus internautas aqui, espectadores, e me colocar sempre à disposição. Uma alegria, parabéns por essa iniciativa que enaltece a democracia. Lembrando que esse é o espaço da cobertura do Grupo Bandeirantes, espaço digital da cobertura da Band no Rio Grande do Sul nas eleições de 2012. Através de nosso site você tem informações sobre os principais candidatos, além de um conteúdo exclusivo no qual você é o protagonista. A cobertura completa da entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, você confere também nos veículos de comunicação da Band. Jornal Metro Porto Alegre, nas rádios Band AM 640, Band News FM 99.3 e nos telejornais da Band TV Rio Grande do Sul. Não deixe de comentar e compartilhar nas redes sociais a entrevista que você acompanhou. Obrigado pela companhia e até a próxima.